Olá, meu nome é Aníbal Tavares de Azevedo e sou professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Hoje vamos retomar nosso curso de modelagem e simulação com a aula Simulação do Lote Econômico. Então, na aula anterior, nós falamos sobre modelos e teoria de estoque. Em particular, nós tentamos encontrar regras para minimizar o custo de estoque de modo a garantir o atendimento da demanda. E aí, respondendo duas perguntas importantes. Quando realizar uma ordem de produção e qual o tamanho que essa ordem deve ter? Para fazer isso, a gente fez o seguinte, a gente construiu uma função de custo anual que depende do número de unidades que é o tamanho do lote, tá? Assumindo que não há lead time, ou seja, o tempo de processar uma ordem é imediato. Não há demora em fazer o processamento dessa ordem e chegar no estoque aquela ordem. Então, a gente usou essa função TC de Q e construiu, a partir dessa função, o valor de Q de modo a minimizar o custo total anual. Tá? São três os componentes dessa função, que é custo anual de realização de pedidos, custo anual de compra, mais custo anual de estoque. Esses três componentes estão identificados nessa expressão, tá certo? Essa é a expressão do custo total anual de compra, em função da variável, do tamanho do lote, da variável Q. E aí, dependendo do tamanho do lote, a gente vai ter um custo, observando que esse custo é obtido como? Qual é o custo de realizar um pedido, identificado pela variável K? Qual é o preço que você paga para adquirir aquele produto? Qual é a demanda, D, no ano, ou na unidade de tempo que você queira especificar? Qual é o custo de manter uma unidade em estoque no período que você selecionou, por exemplo, o ano? E aí, com isso, você vai obter essas curvas aqui, ó. Essa curva verde é como é o crescimento do custo de estoque em função do seu tamanho do lote Q, como que é a variação do custo do pedido em função do tamanho do lote Q, tá certo? E, finalmente, combinando essas duas curvas, o formato da nossa curva de custo total anual vai ser esse aqui. Claro que você tem um custo de realizar o pedido, mas ele só faz um deslocamento desse custo total anual, tá certo? Não vai alterar o formato da curva de custo total anual. E o menor valor que a gente pode encontrar de custo total anual é tal que a gente identifica aqui pelo o tamanho do lote que gera esse menor custo como Q estrela, e ele é tal que a curva referente a custo de estoque e a custo de fazer o pedido vão se encontrar no mesmo local. Tá? Para encontrar isso, a gente pegou a derivada dessa função de custo total anual e igualou a zero. Foi o que a gente fez aqui, ó. Pegou essa expressão, derivou, igualou a zero. E aí, com isso, a gente conseguiu chegar nessa expressão, Q estrela é igual a 2KD sobre H, raiz quadrada de tudo isso. Tá? Bom, obtido o Q estrela, a gente verificou que, se a gente pegar o custo anual de estoque e o custo de realizar o pedido, pega a expressão de custo anual de estoque de um Q qualquer para um Q estrela, substituindo, a gente obtém esse valor. E para o custo de pedido, aplicando o Q estrela na expressão do custo de pedido, a gente obtém o mesmo valor. O que significa isso? Significa que se a gente for pegar aqui o menor custo, o ponto em que a função tem o menor custo, a gente vai ver que na interseção do custo de estoque com o custo de você realizar o pedido, você vai ter o mesmo valor de função ali, tá? Que é o KDH sobre 2, raiz quadrada de tudo isso. Tá? Vamos agora, então, pessoal, utilizar um exemplo numérico para lembrar como é que a gente aplica esses conceitos. Vamos lá, ó. O exemplo numérico que a gente vai ter é de uma companhia de aviação cuja demanda anual é de 500 luzes, tá? E cada pedido custa R$ 5,00, o preço de compra é 0,40. Para fazer o estoque de uma unidade no ano, você vai ter R$ 0,08, tá certo? A demanda é considerada constante ao longo do ano e não permitimos falta. Então, com essas informações, a gente consegue responder qual o tamanho do lote econômico. Então, a gente vai voltar para o enunciado, vai pegar a equaçãozinha aqui que a gente tem, vai identificar os valores, aqui os símbolos,
associar os valores. Então, a gente vai ter aqui, ó, a demanda D é 500, o K, que é o custo de fazer o pedido, é 5, o preço de adquisição não entra aqui, mas é 0,40, e H, que é o custo de manter uma unidade em estoque ao longo do ano, é 0,08, que a gente vai substituir aqui. Então, a gente vai pegar esses valores que eu acabei de citar, K, que é 5, D, que é 500, e H, que é 0,08, substitui aqui, obtém o Q estrela de 250 unidades, que é o tamanho ótimo do nosso pedido. Daí vem uma segunda pergunta. A segunda pergunta é: quantos pedidos deverão ser realizados? Para responder a essa pergunta, a gente vai usar um equacionamento extremamente simples. Vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui o tamanho do lote ótimo, que a gente já calculou que é 250 unidades, e a demanda anual de 500 unidades. Então, isso eu vou fazer o quê? Ó, se eu vou fazer 2 pedidos de tamanho 250 e a demanda é de 500, eu faço ao longo do ano 2 pedidos. Agora vamos fazer uma outra pergunta que é também bastante relevante, pessoal. A gente vai querer saber quantos pedidos eu vou fazer ao longo do ano. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui um intervalo de tempo entre 2 ordens consecutivas, né? E repara que, então, dessa forma, eu vou querer saber o tempo entre 2 pedidos consecutivos, que são os pedidos que a gente vai fazer no ano, já que são 2, né? Basta saber o tamanho ou a duração do nosso ciclo. Repara que o nosso ciclo dura quanto tempo? Q sobre D. Porque nesse instante o nosso estoque chega a 0. Então, o que eu vou fazer agora? Para pegar a duração de um ciclo, né, eu vou pegar Q sobre D, 250 sobre 500, vai dar meio ano ou 6 meses. Tá certo? Agora, vamos responder uma pergunta que não foi respondida na aula anterior, mas vai ser importante para a gente validar o nosso modelo de simulação nessa aula agora. Tá? A pergunta é: qual é o custo total anual para Q estrela? Tá certo? O custo total anual para Q estrela é dado por isso aqui, né? E aí o que você vai fazer? A gente sabe que Q estrela, que é o tamanho ótimo do lote, é dado por esse valor aqui, né? Quando a gente substitui, fica esse valor aqui, que vai dar 10 para os valores desse exemplo. Esse cara aqui também, que é o custo de fazer estoque, esse aqui é o de fazer o pedido, esse é de estoque, é a mesma expressão quando você está no tamanho ótimo, que vai dar 10, e esse outro cara aqui é o custo de aquisição de uma unidade, que é 0,40, vezes o número de unidades que você vai adquirir no ano, vai dar 200. Tá legal? Muito bem. Então, vamos ver agora como é que a gente pode pegar esse exemplo numérico do lote econômico e colocar dentro do Flexim. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vou pegar isso aqui e vou colocar dentro do Flexim. Primeiro, a gente vai criar um novo modelo. A gente vai colocar as unidades como, por exemplo, dias. Cuidado, hein? Não é segundos e minutos. Aqui é dias e metros. Tá? Depois, você vai arrastar os objetos para fazer o seu modelinho de simulação e vai ligar os objetos. Depois que você ligou, você também pode renomear. Então, como é que você pode renomear? Se você der um duplo clique no objeto, você vai, põe na abinha lá que tem o nome do objeto e põe lá estoque, fábrica, chegada, saída e liga eles. Tá? Como é que você vai fazer a ligação entre os objetos? Você vai clicar em A e clica na origem e no destino e você estabelece a ligação entre os objetos. Tá certo? Feitas essas ligações, você pode mandar rodar. Mas, espera aí, você não deve mandar rodar assim. Você tem que pensar agora como é que você vai configurar os locais para que você simule exatamente o funcionamento da questão do lote econômico e como é que você vai contabilizar esses custos. É o que eu vou mostrar para você agora. Então, antes de mandar rodar, não rode, espera um pouquinho. Vamos configurar um pouquinho mais o nosso modelo de simulação. O que você vai fazer? Ó? Você vai clicar em chegada e quando você clicar em chegada vai abrir essa janela de propriedades. Você vai vir aqui em Source e vai botar Arrival Style, Arrival Schedule. Isso significa o seguinte, que antes a gente configurava para ser intervalo entre as chegadas. Agora a gente vai configurar como
agendamento de chegada, tá? E nesse agendamento, como é que vai funcionar? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Você vai ter aqui, no momento que você põe Arrival Schedule, vai aparecer isso aqui, ó, essa informação. Aí você vai botar o número de chegadas, você vai botar 2, dá um refresh, aparece essa tabelinha. Na tabelinha você vai colocar o tempo da primeira chegada, chega no instante 0, o tipo do produto, que é tipo 1, isso vai ser importante para a gente ter uma identificação visual que eu vou mostrar mais à frente. A quantidade é 250, o produto, a segunda chegada ocorre 180 dias depois. Eu estabeleci aqui que o meu ano tem 360 dias para simplificar, tá? Aqui eu botei que o tipo do produto é 2 e a quantidade também é 250, tá? Ok, então aqui, reforçando, você muda primeiro aqui, dá um refresh e depois você preenche, como eu falei aqui embaixo, tá? Lembrando aqui que esse preenchimento tem a ver com os 2 pedidos que a gente vai realizar de acordo com o que a gente já tinha estabelecido no exercício numérico ali, tá? Ainda na chegada, o que é importante? Você vai clicar na aba Triggers e vai clicar aqui em On Exit. Você vai clicar aqui no mais e vai adicionar Visual Set Object Color. E aí, o que você vai fazer? Você vai clicando em mais aqui para adicionar o seguinte. Se o meu objeto do tipo 1, a cor é azul, ou seja, são os primeiros pedidos, eles vão ter a cor azul. Se o meu pedido é o segundo lote de pedidos que eu faço, eles vão ter a cor vermelha, color red, tá? Então, entendido isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai indicar um jeito de processar os produtos para dizer que eles estão sendo consumidos e que o estoque está sendo esvaziado. Como é que a gente vai fazer isso? Vou mostrar, ó. Agora, veja o seguinte, eu vou ainda lá no processamento, né? Eu vou clicar em processamento, no atendimento aqui, né? E aí no Processor, eu vou vir aqui em Process Time e vou mudar esse Process Time. Então o que vai ter aqui no Process Time? Esse carinha aqui eu vou mudar para o valor que vai ser um atendimento a cada 0,72 dias. Por quê? Como é que eu cheguei nesse número? Eu cheguei na seguinte conta, ó. Se eu faço um consumo de 250 produtos em 180 dias, então por dia, né, eu vou ter, na verdade, quanto tempo que eu vou levar para fazer o processamento de um produto? 0,72 dias. Esse é o tempo para fazer um atendimento. Então, cuidado com isso daqui, tá? Lembrando aqui que sempre quanto tempo que eu levo para fazer o atendimento, tá bom? Então, agora a gente vai passar para a fase final, pessoal, que ok, eu coloquei a dinâmica, a lógica operacional do lote econômico no meu sistema. O que eu quero fazer agora, então, será que essa lógica está condizente com os cálculos, com os valores econômicos que a gente calculou lá no lote econômico? Vamos verificar agora. Ó. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai lá em Dashboards, vai selecionar em General, Financial Analysis, e vai clicar aqui em Dashboard. Ao fazer isso, você vai aparecer aqui Objects, para você incluir. Que objetos que você quer ter uma análise financeira? Você vai selecionar em Chegada e Estoque. Então, na chegada, você vai fazer o seguinte, você vai falar, olha, clicando em chegada, você vai botar um custo fixo de 5, que identifica o custo associado a fazer o primeiro pedido. E depois, ainda em chegada, você vai em States, que é lá no finalzinho da janelinha, e vai colocar State Generating e Amount per Entry 5, que significa o seguinte, os custos depois da primeira chegada sempre vão pagar um CAC de entregar aquele pedido igual a 5, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos no estoque. Vou clicar em estoque, e ao clicar em estoque, eu vou em Flow Items e vou colocar Item Type 1, tá? E 2. E aqui o que vai ter? Vai ter um Amount per Entry, que é quanto custa cada item, seja do tipo 1, seja do tipo 2, que é o preço, né? O P, 0,40 de cada produto. E aqui eu tenho um Amount per Time, que é quanto custa manter esse cara no estoque, na fila, né? A gente colocou a nossa fila como estoque. Então você vai colocar aqui, ó, H igual a 0,08 dividido por 360. Vai definir aqui o tempo de simulação e execução. Então você vai colocar aqui
lá no runtime, você põe 361 dias, um pouquinho a mais do tempo que é 360 dias para executar esse programa e verificar se o comportamento está aderente com a teoria de estoque. Pode mandar dar run, tá certo? Bom, com isso, a gente já terminou a configuração do nosso sistema e agora a gente vai verificar se está adequado, se está validado com aquilo que a gente esperava da teoria de lote econômico. Vamos lá, ó. Então aqui eu tenho o comportamento do sistema para o primeiro instante de tempo. Aqui eu vejo os custos, está vendo? Ó, paguei um custo para adquirir o primeiro lote de 250 produtos. Paguei o custo de setup, né? De você vir transportar, de chegar ao primeiro pedido. Então, aquisição mais setup, 105. Aí no tempo 180, o que aconteceu? Já estou pagando aqui um custo referente a estoque, que é esse aqui, Flow Items Time, e também tem um outro custo para adquirir o segundo lote aqui, depois de 180 dias. Repara que a cor aqui é mudada, de azul passa para vermelho, que é o segundo lote, né? E aí, para finalizar, quando termina a sua simulação, você tem um custo total aqui de aproximadamente 220, a menos de erros de arredondamento. Está adequado. Tá aqui, ó, nosso custo é próximo daquilo que a gente calculou para o item D, que é qual é o custo total se eu fizer uma ordem de tamanho 250. Então, eu pagaria 10, aqui que seria o custo de fazer o pedido, né? Fiz 2 pedidos. Aqui, então, eu pago um custo total de 2 vezes 5, 10. Aqui eu vou pagar também 10, que é o custo de permanência no estoque. E esse cara daqui é o custo de aquisição, que era 200. Ou seja, 10, 10 mais 200, 220. Está adequado, está validado esse modelo de simulação para o lote econômico, que era o que a gente queria. Obrigado e até a próxima aula.